E aí, pessoal, voltamos com mais uma aula. Eu gastei minha manhã toda, tem tanta coisa para fazer, mas não tem problema. Eu tô voltando a fazer as aulas direitinho para vocês. Vou tentar compensar com conteúdo maravilhoso. Mas a grande questão que eu trago hoje é sobre crowd. Eu vou tentar terminar nessa aula, ok? E depois só vai faltar uns 2 capítulos aí pra gente poder fazer nossos jogos. Mas enfim, o nosso primeiro contato é assim mesmo, é via biblioteca. Na verdade, a próxima etapa já vai ser programação mesmo. Confirmo isso, mas eu tenho que terminar esses 2 capítulos. Enfim, crowds são os controladores de spawn da nossa engine. Vocês estão vendo essas paths de inteligência artificial, e ele verificou aqui a colisão aqui desse barril, que ele passa para os inimigos, para eles não sair passando por dentro de parede e tudo mais. Vamos conhecer a questão dos pilares, para que eles servem, ok? E é isso aí, pessoal. E sobre spawn destination, né, que é a questão de os locais onde ele deve passar. Vamos ver isso funcionando. Enquanto eu vou mostrando, eu vou explicando, ok? Bom, pessoal, o meu spawn está configurado da seguinte maneira. Ele começa aqui, ok? Eles desviam daquele barril. Isso tudo eles fazem por uma programação já existente. E eles se destroem nesse ponto. Vou mostrar erros comuns logo de início, mesmo que já está no Kismet e tudo mais, mas é bom que você já sabe. Bom, ele cria aí grupo de tempos em tempos, né, num frame rate, vamos dizer assim. Isso tudo é configurável. No caso, mais ou menos 5 segundos a média. E quando ele chega lá no final, também você pode fazer. Acho muito massa isso. Enfim, ele se destrói aqui, né? Lembre-se que um ponto muito importante de spawn é você criar a vida do seu inimigo ou NPC, não sei, mas ele tem uma destruição, pessoal. Ele precisa ter um fim para não carregar na memória. Um erro comum, a gente vai trabalhar aqui depois, é quando você, por exemplo, determinei que no ponto 1, que é aquele primeiro ali, perto do barril, esse aqui, que é onde cria o nosso spawn, eu botei spawn ponto, ou seja, o ponto de criação é esse. Você pode colocar, mas pode, para ele criar a partir de outros pontos. Só um erro comum é você colocar o ponto de destruição como um ponto de criação. Você consome muito processamento se você fizer isso. Por quê? Porque você já está criando e destruindo objeto, então você está fazendo um processamento à toa. Segundo, tenha certeza dos pontos que você está colocando e do porquê que ele está fazendo, ok? Porque você está gerando um monte de objetos em tela, como vocês viram. Outra coisa, eu vou falar a questão do cast shadows e de outras coisas sobre spawn rate. Aqui eu botei, tá vendo? 5 segundinhos. Número máximo de agentes, ou seja, tenha aí um número objetivo do número de agentes. A cada frame, né, que ele fizer isso, ele cria um número de 10 agentes. Uma distância máxima, né, entre os agentes. Enfim. E o warm-up que é a porcentagem máxima da população dos inimigos de forma imediata. Tudo isso a gente vai ver hoje, ok? Então vamos lá criar um projetinho em branco na UDK. Pode ser o Midlight, que a gente está acostumado, até para já vir com a corzinha e tudo mais. Pode salvar se quiser o DK. Bom, eu criei paredes ali, mas para vocês verem a questão da colisão. Agora eu não vou criar não, eu vou ser mais rápido, ok? Para explicar os detalhes disso aí. Bom, pessoal, aqui ele acabou pegando uns pacotes meus, né? Mas a gente vai criar tudo do zero mesmo.
Ok. A primeira coisa para se criar o CRUD é você entender o conceito de arquetipo. O que é um arquetipo? Um arquetipo, traduzindo assim para o português, seria protótipo. Você faz um protótipo em cima de alguma coisa, né? Você faz uma prototipagem. No caso aqui, o nosso arquetipo vai ser em cima de um agente CRUD. Ou seja, a gente vai fazer um protótipo em cima de uma classe agente CRUD. O que a gente está fazendo então? A gente está configurando um grupo de configurações. Então o arquetipo é isso. Ele é um grupo de configurações em cima de uma classe pré-instanciada. No caso, a classe CRUD Agent já existe. Eu vou fazer do modo novo, tá, gente? Novo que eu falo é do DK3, porque na documentação que eu deixei aberto para vocês, fazer dessa forma que ele descreve aqui não tem como. É tipo assim, você vai ter que ter um conhecimento um pouco mais aprimorado, que eu vou passar para vocês. Na verdade, eles especificaram a mudança sim, mas a forma de encontrar isso não. Bom, eu tive a ajuda do fórum aqui e tudo mais. Eu uso muito o fórum da UDK. Mas vamos lá. Bom, cria um arquetipo. Vamos criar um pacote aula CRUD. O grupo aqui, ele vai tentar achar. Aqui não existe o pacote ainda, estou acabando de criar ele. Vamos botar archetype mesmo, que é a separação comum, e vamos botar aula CRUD agent. Ok. Agora lá no Content Browser a gente tem os news packets, e lá você vai achar o pacote aula CRUD. E é isso, pessoal. Se você abrir ele, você vai ver que é exatamente isso. É praticamente configuração pura mesmo, o archetype, ou seja, o archetype não, né? Ele é o que? Se você botar o mouse em cima, ele vai falar. Ele é um TGame CRUD Agent, ele é desse tipo, ou seja, você cria um objeto do tipo agent, que ele já vem no caso, que se você olhar aqui na malha, ele já vai vir com aquele robozinho. Ou seja, se vocês criaram o personagem de vocês têm os assets dele e tudo mais, vocês já podem configurar aqui. Se você já tem a lista de animação, Anime Tree, tu coloca aqui também. Ou seja, já pegou o template do Anime Tree existente, ele já deixa assim para você saber onde você colocar as coisas. Você pode salvar, eu não vou salvar. Ok, criando seu arquetipo, você vai criar agora a questão dos pontos de destino. Você vai pegar esse cara aqui, não as suas extensões. Você vai pegar a classe Pi mesmo. E você vai vir aqui e vai colocar AD CRUD Destination Here. O que esse cara faz? É basicamente criar a trilha de onde os nossos caras vão ser criados e para onde eles podem ir. Ou seja, você vai fazer a mesma coisa que a gente faz com splines em jogo para criar a inteligência artificial dos nossos boots, né? Você vai segurar Alt e vai simplesmente copiá-lo, criando uma rota que você acha interessante. No meu caso, eu vou criar uma rota bem simples, bem quadradinha, né, para ele fazer a volta e morrer aqui. Bom, pessoal, até agora tudo certo. Mas agora como é que você hiperlinka? Bom, a inteligência artificial aqui funciona da seguinte forma: aperte F4, você vai ver a questão do Next Destination, ou seja, a partir desse ponto, para onde é que esse cara pode ir? Bom, você pode fazer coisas bem interessantes. Você pode falar, olha, daqui você pode ir para cá, para lá, para lá. Ou seja, você pode colocar vários destinos que de forma randômica o boot vai escolher. Não, eu vou para cá, não, eu vou para lá. Nesse caso, eu percebi que ele tende a pegar a menor distância, entendeu? Para ele chegar num ponto médio entre os pontos. Isso é matemática. Então ele vai ver que entre esse ponto e esse ponto, qual seria o ponto médio, mais ou menos? Esse cara está mais perto do ponto médio. Eu reparei isso. Então, eu quero que ele dê a volta. Eu vou selecionar esse cara. Vou aqui, vou dizer, olha,
esse é o seu próximo ponto. Na verdade eu fiz errado, né? Por quê, pessoal? Vocês lembram desse cadeadinho aqui, né? Porque se eu selecionar o outro, ó, ele mudou o nome aqui, ó. Então cadeadinho tum, para ficar esse painel aberto, vou clicar nesse cara e vou dizer, vem até aqui. Vocês não devem estar vendo, mas ele cria uma linha para a gente ver. Como que ele faz? É só selecionar o nosso cara anterior. Ele vai falar, ó, vai até aqui, ok? E o que eu faço agora, Fernando? Para esse cara ir para lá. Bom, se eu não quiser adicionar mais pontos, querer que ele vá para lá ou para cá, vocês podem testar isso. Eu vou selecionar outro cara, vou tirar esse cadeado, né? Vou coisar de novo, ó lá, o ponto 6 e vou dizer, ó, de você, cara, você vai para cá. Correto? Só selecionar que você vai ver. Realmente foi. De você vai para cá. Às vezes eu clico no de baixo achando que eu acertei. Já repararam já, né? E de você vai para cá. Cria uma rotinha comum, né? De você para cá. Então nós criamos o nosso crowd. E se você selecionar com Ctrl aqui, Ctrl Shift, não, na verdade não deixa mesmo, né? Mas deixa sim. Você vê aí a nossa linha completa, né? A nossa rota. Ok. Isso é muito fácil. Não tem complicação alguma, mas a gente vai fazer uma coisinha aqui. A gente vai botar uns objetos estáticos, pessoal, só para atazanar o caminho mesmo, para atrapalhar. Ok? Fique à vontade para escolher o objeto que vocês quiserem, para ver o que esses caras vão arrumar. Na verdade nem eu sei, fica na surpresa. Isso é muito similar ao caminho de formiga, pessoal. Eles vão tentar reorientar-se e voltar à rota. Ok? Mas o interessante de se colocar esse tipo de coisa é que quando você tem o cenário, você não precisa modificar o cenário nem nada, né, para fazer a rota. Isso é interessantíssimo. Muito bem, pessoal. Depois de fizer isso aqui tudo, a gente vai fazer o que? A gente tem o arquetipo, temos a rota, e agora a gente vai ter a nossa referência, né? Como assim? Bom, o próximo objeto de interesse é os pilares. O que é um pilar? Um pilar, pessoal, é um ator especial que ele cobre uma área, entendeu? De um certo objeto. Pode não parecer ter sentido, mas vamos colocar para vocês entenderem. Adicione lá a the actor, a the pillar. Bom, isso é um pilar. Ele é responsável por fazer o gerenciamento de malha, ok? Mesh Generation, ou seja, a geração de malha. E ele tem um raio, que é esse quadro azul. Pessoal, vocês me perguntaram essa semana, mas é aqui a opção, tá, para voltar na viewport dividida por 4. Tem gente que me perguntou no YouTube. Bom, essa aula vai ser um pouco maior, mas vai ser completa. Eu quero acabar esse assunto hoje. E você vai colocá-lo aqui, porque você está dizendo, ó, crowd, você vai cobrir toda essa área, beleza? Você pode até colocar ele pro alto para pegar tudo. Bom, eu quis fazer assim, tá bom? Para pegar, ficar mais ou menos na massa de luz aí. Enfim, voltar ao full screen. Depois disso tudo pronto, pessoal, o que falta agora é a gente programar isso, né? Como que isso vai funcionar, ok? A
Primeira coisa a se fazer. Ah, e lembre-se disso aqui, ó. Show. De deixar paths, ok? Ativado. Porque senão vocês não vão ver a questão das trilhas. Primeiro é só fazer um build all. Depois você vai clicar nesse camarada aqui que é build paths. Ok? Ah, tá. Espera aí que eu fiz alguma coisa errada. O pilar mesmo. Deixa eu ir mais pra cá. A questão da altura influenciou aqui. Agora ele fez. Ah, por isso que os meus bichinhos estavam flutuando, rapaz. A altura, pessoal, do spawn é de acordo com a altura do pilar também. Ele controla a mesh gerada mesmo. Eu vou botar ele mais ou menos x aqui, um pouquinho acima do solo. Vamos ver se vai. Ó, tá vendo? Ah, ele dá uma saltada. Tá vendo, pessoal? Ele fez a área vermelha aqui, que é a colisão, olha. E entre os nossos blocos também, no caso nossos latão aí, ele pegou a colisão de cada um deles para passar de informação para os nossos objetos, inclusive aonde que acaba a fase, olha, né? Ele fala aí. Bom, quando você tem uma fase muito grande, pessoal, e um pilar só, não tiver o raio aqui, que é essa parte azul, né? Mais fácil ver aqui em wireframe, né? Você pode botar mais de um, sim, ok? Não tem problema não. Até porque eles trocam informação. Beleza, pessoal. Parece tudo pronto. Agora que vem a parte que é diferente, entendeu? Eu expliquei tudo isso aí para vocês chegarem aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é um evento de load level, que é quando você entrar no jogo, o que é para ele fazer? Você vai criar uma ação crowd do TGame Crowd Spawn. Isso aqui que mudou. Vocês vão ver que ele pede um spawned list ao invés de pedir, igual consta a documentação, um spawned agent. Ou seja, não tem como a gente linkar aquele nosso agente que a gente fez diretamente. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar uma lista de agentes como consta a documentação, um game code list arquetipo. Ou seja, essa classe, se vocês não estão acostumados em trabalhar com classes diretamente do ADK, vocês não vão saber. Vocês têm que selecionar esses dois pontos e pedir uma busca geral dentro do framework, ok? Como que faz isso? Você simplesmente vai digitar aqui game, ele já até achou, né? O game crowd list agent, tá vendo? Ele não lista porque ele pega os atores, entendeu? Filhos, parent, né? E pede também as classes placeable, ou seja, copiáveis, eu acho que assim, o sentido, né? O que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Você vai vir aqui e vai botar no nosso pacote. Qual o nome do pacote, meu Deus? Pacote aula. Você vai criar aqui pacote aula crowd, é isso? Pacote aula crowd, criar um arquetipo em pacote aula crowd. E já achou até o arquetipo do pacote, ó. Nome list
crowd. Ok. E é exatamente isso aqui. Quem fazia do modo antigo vai perceber que é essa opção que não tem lá no Kismet, né? Mas o que você vai fazer é simplesmente fazer o seguinte: você vai digitar no maisinho, vai selecionar o nosso arquetipo crowd e vai inserir aqui. Tá? Por que isso tudo? Pelo seguinte, pessoal, qual a inovação que os caras colocaram no Kismet? Em vez de você colocar um único tipo de spawn, um único tipo de inimigo, vamos dizer assim, você pode colocar vários, criar uma lista, né, de inimigos diferentes, usando aí a mesma programação, no caso, os mesmos pontos de spawn, né? Isso é, por exemplo, quando você tem, igual no Assassin's Creed, que você tem homens, mulheres andando na rua, você vai querer com certeza esse tipo de regalia e esse tipo de opção. Bom, pegando agora essa lista, né, esse tipo lista que a gente acabou de fazer, você vai inserir aqui, ele já vai habilitar. Então ele vai pedir aqui a porcentagem de população imediata, né, ao navegar com o Spawn Manager, negócio assim. Ou seja, ele vai pedir quando você iniciar qual a população que você vai querer de cara, né? No caso, eu deixo 0, no caso começar sem nada, mas você pode botar aí 0.5 e ver o que acontece. O máximo de agentes, pô, é muito 700, vai virar uma guerra isso aqui, eu vou botar no máximo 50. Spawn rate, a velocidade, né, que você faz o personagem aparecer, ou seja, agentes por segundo. Vou deixar do jeito que tá. Enable Correlated Environments, ou seja, os elementos Correlated vão ter a luz, né, a sua configuração de luz padrão vai ter sombra, claro, para dar mais realismo. É isso aqui que com processamento, vocês sabem disso. Forçar a checagem de obstáculos, claro. Force Nav Mesh, ou seja, forçar eles a seguir essas linhas, vocês podem tirar para ele fazer aqueles cálculos que eu falei da distância e tudo mais. Mas a gente vai forçar eles a andarem. Então é isso, pessoal, a gente conseguiu. Agora a gente vai indicar onde que é o início, quais os pontos que ele vai poder iniciar aí a sua transição. Eu vou botar aqui, né, como a gente já havia falado, e vou aqui, ó, New Object usando lá que a gente selecionou, né, beleza. E vamos botar aqui Load and Visual, ou seja, quando der load e ficar visível, comece. E claro, você tem que botar um local para ser destruído. No caso, a gente vai destruir quando ele chegar aqui no meio, não era isso? Você seleciona F4 e você vai botar aqui, ó, Kill Rand Rashers, ou seja, quando eu chegar aqui, ó, destrói esse cara, velho. É isso aí. Vamos ver. Eles tentam desviar. Eles desviam, né? Dão um jeito, né, de passar, nem que seja pelo meio, ó. É muito interessante a gente ver isso. Ó, ele está tentando reorientar-se, mas caiu. Acontece. Então você vê que a questão do número de objetos é muito interessante. Eu vou diminuir isso aqui, vou botar para 5, como havia colocado anteriormente. Vamos ver o que vai acontecer. Percebam que isso está em loop. Então cada objeto gerado, ah lá, ele fica flotando nos meus. Ele tem que calcular. Então demora-se um pouco ele voltar nesse personagem aqui que está zanzando e fazer um recálculo. Por quê? Porque ele passa em todos os objetos existentes e cada um, vamos dizer assim, tem uma oportunidade de correção. Isso é geral, tá? Nos spawn. Então ele tenta reorientar ele para outra rota e tudo mais. Como a gente está forçando ele a seguir a rota, acaba se dando algum probleminha e tudo mais, mas é comum. Quando eles chegam no final, ó, são destruídos. Então, pessoal, a gente fez os spawn de uma maneira bem arcaica, mais para vocês entenderem, mas eu consegui terminar o assunto. Deu quase 30 minutos, mas era esse tempo mesmo.
entendeu? Eu demorei, porra, o dia inteiro para aprender. Tô fazendo aula hoje. Tava de dengue, pessoal, também, por isso que eu sumi tanto tempo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais sobre a identificação de colisões e de spawn. A gente vai usar outros agentes que têm um funcionamento parecido. A gente já fez isso em algum momento na criação do nosso jogo FPS, né, de maneira bem simples. Falta 2 capítulos para terminar. É emocionante esse momento porque a gente vai começar a fazer a animação. Então já vai ser uma parte massa mesmo, maçaroca. Então quem aguentou até agora aí o gás vai ficar muito feliz com a próxima etapa, que é fazer a questão da cinemática, que é fazer tipo Call of Duty, né, que tem aquelas cenas que acontece alguma coisa e tudo mais, fecha a tela em alguém. A questão de câmera também, ou seja, vai ter muita coisa legal nessa parte de animação. E a parte de o EXINS, que é uma coisa da UDK, que é fazer, por exemplo, quem já jogou Dead Space, que tem certas partes onde você vai entrar em menus, ok? Em cena, não é o menu principal. Eu vou finalizar ensinando vocês a fazer o menu, ok? Mas esse tipo de menu, o EXN, é o menu em cena, ok? Vocês vão entender melhor quando vocês verem, mas os próximos 2 capítulos vão ser muito legais mesmo, porque já dá para vocês, coletando com a nossa biblioteca, porque a função dessa biblioteca é isso, é quando vocês esquecerem alguma coisa, tiver uma dúvida, você vai lá e acessa o vídeo. Mas voltando, para vocês entenderem como vai ser daqui para frente, você vai pegar e vai fazer cenas e já pode fazer seu jogo com a biblioteca que a gente tem hoje. Então, cara, vai ser interessante nesse sentido. Quem quer fazer o jogo DK mesmo de forma independente vai conseguir por causa disso, porque já vai conseguir pelo menos montar uma cinemática bacana para ver como o jogo tá ficando. Mesmo que use personagens do DK, você pode usar tudo do DK. Depois que tiver prontinho a sua base de jogo, você cria aí os seus personagens e tudo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.